Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, de cabelo branco, usando óculos, camisa azul e branco. Estou no PwC São Paulo. Atrás de mim tem uma janela com desenho. Então, você está assistindo o programa Novas Perspectivas. Alguns itens de logística para quem está nos acompanhando pela primeira vez. A sessão será gravada, a gravação será enviada para você no final. E o mais importante, que pode fazer suas perguntas no campo habilitado, e quem fizer mais perguntas ganha o prêmio, o cesta de chocolate, como sendo o participante de melhor participação. Aí pode nos acompanhar nas redes sociais. Aí tem o guia do programa Novas Perspectivas para tirar suas dúvidas. Recomendamos usar Google Chrome para melhor experiência. O programa está registrado para pontuar para profissionais com CRC ativo. E aí tem nosso e-mail de contato. E aí, só falando um pouco sobre nosso programa, estamos no nosso 8º ano. Tem nosso site, onde tem a lista dos próximos eventos. Temos eventos tudo quarta-feira, das 9 às 11. E aí tem também no YouTube, tem nossa playlist, que tem mais de 400 horas de treinamentos disponíveis gratuitamente para quem quiser sobre vários temas. Para você receber os convites e as comunicações, aí você pode se inscrever pelo link. Nossos eventos são completamente abertos e gratuitos, e participação é comprovada pelo recebimento de certificado para quem participar por 75% do tempo ou 1h30 das 2 horas. Automaticamente você recebe um certificado de participação. Aqui os últimos eventos que nós fizemos, temos os últimos 10 eventos que quem tiver interesse, como link para o playlist do YouTube, onde está disponível. Nosso próximo evento, vamos falar sobre os benefícios empregados e impacto na declaração de imposto de renda. Então, vamos trazer especialistas em benefícios empregados e na declaração de imposto de renda. Já está naquela época de ano. De novo, recomendamos que todo mundo preenche sua declaração antes para trazer suas dúvidas e perguntas para o nosso grupo de especialistas de Vialto, que vão estar conosco na quarta que vem. Nós estamos em fase de migração para Outlook, então pode ser que algumas mensagens ou a formatação de alguns e-mails pode ser um pouco diferente nas próximas semanas. Com isso, vou pedir para nossos panelistas se apresentem. Jéssica, você quer se apresentar? Opa, o seu áudio está um pouco... Então, está muito baixo. O som está muito baixo, parece que está tendo um feedback, algum tipo de feedback. Voltou, não? A gente te escuta. Isso, tá bom. Isso, legal. Legal, acho melhor. Obrigado. Sara, você quer se apresentar? Pessoal, eu sou a Sara Fischer. Morena de cabelo. Tá ruim também, Kira? O seu som também. O seu som também está estranho, mas a gente até te escuta. Se quiser. Se quiser fazer a apresentação. O cabelo escuro, a pele clara, os olhos escuros também, eu uso um óculos e estou aqui com um fundo da PwC também. Legal. Kiri, é melhor o pessoal entrar e sair. Nossas VPNs estão oscilando, por favor. Isso, acho que talvez será melhor sair, entrar de novo para fazer. Então, vamos tentar a nossa próxima panelista para ver como está a conexão. Isso eu voltei, Kira. Vamos ver. Agora está melhor. Isso, agora está então normal. Tá bom. Então, enquanto alguém entra de novo aí, eu vou apresentando. Bom dia a todos. Eu sou a Jéssica Vinck, sou uma diretora da PwC, trabalho nas áreas de Capital Markets e também de área técnica da PwC. Eu sou uma mulher branca, tenho luzes no cabelo, atrás de mim tem uma parede cinza e um quadro
que tem o meu CPA, que é uma grande conquista para mim. Então, agora eu sempre entro nos calls com essa conquista aqui atrás de mim. Muito incentivado pelo Kiran. Kiran, obrigado por esse incentivo. Espero que hoje seja um dia muito bom aí. Primeira vez que eu estou fazendo esse update trimestral aqui com a Sara e com o Arthur, então estou bem animada para hoje. Acho que vai ser um dia muito legal aí. Vamos falar bastante sobre assuntos contábeis e tributários. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O Cris, vamos ver como está seu áudio. Bom dia, Kiran. Você me ouve? Isso, tranquilo. Legal. Bom dia a todos. Cristiano Santos, um sócio aqui da PwC, das áreas de Capital Markets e técnica também. Exemplo da Jéssica. Aproveito para parabenizar a Jéssica pelo CPA, que realmente é uma grande conquista. E o Kiran, sem dúvida, exerce esse papel de influenciador de carreiras. Aí foi assim comigo também, né, Kiran? Não é para entregar a sua idade, não. Não, acho que não era. Deve ter sido outra pessoa. Deve ser outra pessoa. Bom, sou um homem de pele clara, usando óculos já há uns 2 meses, né? E tenho luzes no cabelo, mas não é porque eu pintei, não. É porque a luz está refletindo na minha careca aqui. É isso, pessoal. Legal. Obrigado, Cris. O Arthur, você quer se apresentar? Sim, bom dia, pessoal. Satisfação estar com vocês aqui pela primeira vez. Sou Arthur Ximenes, sócio da consultoria tributária da PwC. Estou há 16 anos na firma. Comecei minha carreira no escritório de Recife, atendendo aí a região Nordeste. Sei que tem vários clientes lá da região. Vim transferido para o escritório de São Paulo em 2019 e atuo na consultoria tributária aqui de diversas naturezas, incentivos fiscais, reestruturações societárias, tributação internacional, compliance, identificação de oportunidades. Sou um homem branco, cabelo castanhos, escuros, uso barba também, com algumas luzes aqui, segundo alguns colegas que estão pensando. Mas um prazer estar com vocês hoje. Isso, obrigado, Arthur. E, Sara, você quer tentar de novo, só para ver como está o seu áudio? Oi, Kiran. Acha que melhorou o áudio? Isso, o áudio está melhor. Está melhor? Isso. Me apresento novamente, meu nome é Sara Fischer e estou na PwC já há alguns anos, sou da área técnica aqui do Tex e tenho cabelos escuros, pele branca, olhos escuros, uso um óculos e estou aqui hoje, uma satisfação estar aqui com vocês para trazer os temas mais relevantes aqui de Tex para todo mundo. Legal, muito obrigado, Sara. Então, com isso, vamos no aquecimento aqui. Em termos dos webcasts sobre os temas de atualizações contábeis, fiscais, regulatórios, temos aqui as últimas 5 sessões que fizemos, então sobre as várias atualizações, se quiser mais detalhes sobre esses tópicos do último ano. Em termos de publicações, nós temos muitas publicações sobre as atualizações aqui. Então, primeiro temos a instituição do Programa de Aceleração de Transição Energética, PATEM. Nós temos a reforma tributária de renda, uma publicação do The Tax Intelligence. Nós temos o terceiro aqui, investindo no Brasil usando Private Equity Funds, o FIPS. Quarto é a regulamentação de reforma tributária sobre consumo. O quinto é a adoção parcial Pillar 2 via adicional de contribuição social. Temos sexto, transferências, transações com commodities. 7, benefícios fiscais sujeitos ao controle do DIRB. Então, ou seja, acho que já falamos em eventos anteriores sobre a necessidade de reportar benefícios fiscais pelo DIRB. Aí temos a cibersegurança e privacidade, o 8º. O 9º temos a resolução 227 sobre postergação do prazo de comunicação sobre a publicação do relatório ISSB. Tem também o B3, tem uma audiência restrita sobre as mudanças nas normas de B3 para o novo mercado. Temos a publicação do PwC sobre as novidades para março de 2025. Temos a publicação dos impactos dos tarifas
A gente está vendo que os Estados Unidos colocando várias tarifas e outros países também aumentando suas tarifas, então tem os impactos disso. 13 tem as demonstrações financeiras ilustrativas. Em português, nós temos também na 14 o IFRS 18, nova forma de apresentação das demonstrações financeiras para 2027. 15, nós temos a norma de apresentação de créditos de carbono, o CPC 10. 16, o pílula 2, impacto nas impostos de renda diferido e nas divulgações, ou seja, o impacto a gente já falou antes da norma do pílula 2, agora o impacto contábil do pílula 2. Nós temos uma série de potenciais contingências sobre as novas normas de transfer pricing e os issues que geram em outros países o transfer pricing, que agora estão aplicados no Brasil. O 18, o guia de PwC sobre os relatórios de sustentabilidade, ou seja, o novo padrão de relatório de sustentabilidade, tem mais que 1000 páginas de interpretações das normas. 19, há uma proposta do ESG Omnibus na Europa que tem uma redução no rigor de aplicação das normas do CSRD na Europa. Mas é uma proposta. Aí 20 é a nova norma do ISC. A 5000 é o novo padrão de asseguração dos auditores quando asseguração de relatórios de sustentabilidade. Aí nós temos o IESBA, que é a norma de ética para referente a esses padrões de sustentabilidade, que vamos falar um pouco depois. E aí, finalmente, tem um evento gratuito e aberto para quem quiser, de Ibracon Tax Summit, de 15 a 23 de abril. Aqui tem pelo QR Code, pelo link, pode se inscrever nesse evento na semana que vem. Aí, com isso, e finalmente o link para a nova equação, a forma que nós trabalhamos. Então, depois de todas essas publicações, vamos para a nossa tradicional pesquisa de aquecimento. Então, a gente agradece a todo mundo que entra para voltar nas nossas pesquisas. Então, vamos lá. Primeiro, 5 perguntas de aquecimento. Quais normas de relatório de sustentabilidade são relevantes para a sua empresa? Temos a Lei 15042, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás com Efeito Estufa, ou seja, controle de emissões de gás com efeito estufa. Nós temos a norma da CVM, que requer os novo padrão de relatório ESG. Nós temos a norma do CFC, opção C, opção D, o nome do Bacen, opção E, tem os potenciais novas normas do ESG sobre biodiversidade e capital humano. Tem a meta brasileira de redução de gás com efeito estufa. Temos os normas europeus do CSRD, que foi aquela proposta do ESG Omnibus, é referência a essas normas. E aí, que é item H, e não sei responder. Então, o que está ganhando aqui na votação é a norma da CVM. Aí, obviamente, a norma CVM, então, tem muitas empresas sendo pegas pela norma da CVM e também pela norma do CFC, que CFC aplica-se a todas as empresas brasileiras. Então, quem quer produzir um relatório ESG vai ter que seguir a norma do CFC. Então, e ainda é interessante que tem um grupo desconhecido. E também tem relativamente poucas pessoas votando na nova norma de redução de gases com efeito estufa, que foi publicado no final de 24. E aí, com isso, vamos para a nossa segunda pesquisa. Aquecimento. Aí, quais tópicos contábeis quentes para aplicar em sua empresa? Então, aqui tem a lista dos tópicos quentes contábeis, ou seja, impactos de alta inflação e taxa de juros, B, mudança climática, novo padrão de relatório ESG,
C, riscos geopolíticos, ou seja, agora nós temos as tarifas e as disputas globais. Nós temos o D, as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, o E, a adoção pela 2, F, reforma tributária de consumo, G, reestruturação de dívidas, modificação e extensão, sempre gerando impactos no resultado, e H, testes de recuperação de ativos e não se responder. Então, pela votação, que só espera para mais alguns votos entrar. Então, o vencedor aqui é a reforma tributária de consumo e também nos testes de recuperação de ativos. Logo depois vem os impactos de alta inflação de juros e mudança climática. E o interessante, e depois disso vem as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, ou seja, a expectativa que esse impacto seja atrás dos demais. Obrigado para todos que entraram para votar. Então vamos para a próxima pesquisa número 3. Quais efeitos da reforma tributária sobre consumo são esperados em sua empresa? Então, o que você espera que vai acontecer com a reforma tributária de consumo? Opção A, gastos com a implementação do novo sistema. B, maior custo de compliance. C, redução dos tributos sobre consumo. D, aumento dos tributos sobre consumo. Impacto nos tributos para os fornecedores. F, impacto nos tributos para os clientes. G, nenhum impacto nos tributos sobre consumo. H, não se responder. Então, aqui nós temos, os votos estão entrando aqui, mas temos bastante voto para A, que é gastos com a implementação do sistema, e B, maior custo na compliance no processo de transição, e depois temos bastante voto para aumento nos tributos sobre consumo, item D, e impacto de tributos para fornecedores, e também F, que impacta para os clientes, ou seja, impacto geral, tanto maior custo de compliance, quanto impacto aumento na empresa e impacto para os fornecedores e para os clientes. Então, acaba sendo um impacto bastante abrangente. Então, vamos ter que falar sobre a reforma tributária de consumo. Vamos para o quarto aquecimento. Então, quais potenciais impactos das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos em 2 de 4? Então, os tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, o que você espera com isso? Tipo, tarifas recíprocas em outros países, referentes às importações dos Estados Unidos. B, maior incerteza na economia global. C, maior inflação global. D, redução das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E modelos de negócio vai impactar os modelos de negócio em milhares de empresas. F, alteração na localização das fábricas. G, nenhum impacto. H, não se responder. E o grande, nós temos bastante voto aqui, e muito obrigado para todo mundo que está entrando aqui para votar, mas bastante voto para maior incerteza na economia global, ou seja, tem muitas incertezas sendo trazidas por essas discussões de tarifa e também maior inflação global. Aí cai bastante para as outras alternativas, ou seja, tarifas recíprocas. Opção A, nós temos também para D, redução das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E aí tem também para F, que é a alteração de localização de fábricas, ou seja, a alteração das tarifas pode gerar alteração das fábricas. Então, ou seja, bastante impacto esperado devido às alterações das tarifas, que vamos falar sobre esse tema. E aí vamos para a última pesquisa de aquecimento. Quais são os temas fiscais mais relevantes para o fechamento? Então, temas fiscais, nós temos adoção parcial de PILA 2, opção A. B, reforma tributária de consumo. C, nova lei dos preços de transferência. D, exclusão de SELIC na base de imposto de contribuição social.
E, a decisão do STF sobre coisa julgada. F, a regime monofásico de PIS/COFINS. G, potencial reforma de imposto de renda. E H, não se responder. Aqui, em termos de votação, nós temos o vencedor nas votações, que é C, a nova lei de preços de transferência. Também vem, na sequência, vem reforma tributária de consumo, quase igual. E também nós temos D, que é exclusão do Selic na base de imposto de renda. E G, potencial reforma de imposto de renda. Então, tem bastante temas para discussão aqui do ponto de vista fiscal. E muito obrigado para todo mundo que entrou aqui para votar. E com isso, vamos começar então, com a parte fiscal. Arthur isso, está com vocês. Vamos lá, pessoal. Alguns temas que foram falados na pesquisa, a gente vai repassar aqui. Vamos repassar também a agenda rapidamente. O primeiro tema decorre, né, da reforma do imposto de renda, que está sendo feita de forma fatiada. E vamos falar do PL 1087, que é um projeto de lei do governo para ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, né, pessoa física. Estabelecimento também, uma proposição de estabelecimento de tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas. Também um estabelecimento de UR-fonte nas remessas de lucros e dividendos ao exterior. Vamos repassar também algumas atualizações da reforma tributária sobre o consumo, projeto do governo, projeto da Receita Federal Sintonia, Receita Sintonia, que beneficia as empresas que estão em compliance com suas obrigações principais e acessórias. Falar um pouquinho do parecer CEI 4090, relacionado ao ICMS-ST na base do PIS/COFINS, né? O ICMS-ST substituído e a possibilidade de exclusão na base do PIS/COFINS. Dá um contexto aqui da discussão relacionada ao afastamento do teto para as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC. Também outros temas importantes aqui para a discussão, vamos falar mais rapidamente para o final. Indo para o primeiro tema, conforme eu já antecipei na agenda, né, o governo apresentou o projeto de lei 1087, que visa, né, a ampliação da faixa de isenção, o estabelecimento de imposto de renda mínimo para pessoas físicas de altas rendas e também o IR-fonte nas remessas para pessoas físicas e jurídicas não residentes. Como eu comentei, esse projeto de lei é mais uma etapa da reforma tributária que está sendo feita de forma fatiada, né? Outras implementações já foram realizadas, né? Como o preço de transferência, que foi o item que foi passado aí na pesquisa, a legislação mudou fortemente a partir de 2024, alinhando as regras brasileiras às regras OCDE, né, e o princípio arm's length igualmente. Para 2023 foi opcional. Também houve alteração na questão no tratamento tributário dos fundos de investimento, crédito fiscal de subvenção para investimento. Também a Lei 14.789 alterou significativamente o tratamento, né, das subvenções nas apurações do IR. Até 2023, a subvenção com base no artigo 30 da Lei 12.973, você poderia excluir, né, os incentivos estaduais nas apurações, né, do imposto de renda. Com a 14.789, você precisa tributar essa subvenção no cálculo anual e, se previamente habilitado junto à Receita Federal, você reconhecer um crédito de 25%. Né, isso tem uma alteração significativa ao tratamento anterior previsto pelo artigo 30 da Lei 12.973. JCP... Arthur, talvez uma pergunta aqui. Esse conceito do fatiado, aqui tem um monte de leis específicas que geram discussões específicas e é para a gente, a expectativa que vai continuar assim, tipo, que vai, porque
é difícil seguir, porque aí cada nova lei ela tem novas regras de transição e aí ela entrará e na hora que você entra como uma regra esses itens parciais, eles têm datas de transição diferentes de cada uma, aí fica uma discussão mais complexa do que tivesse feito tudo junto. Então, mas a expectativa tem outras coisas que vão vir desse jeito? Teria uma reforma mais ampla, né? Só que esse tema está um pouco adormecido aí pelo governo, mas não descartamos aí no segundo semestre essa discussão voltar à tona, porque tem alguns itens que não foram tratados até o momento, como consolidação, né, de lucro aqui no Brasil, questões relacionadas a goodwill, a ágio, temas que ainda estão pendentes de regulamentação, de endereçamento do ponto de vista do imposto de renda. Então, é possível que ainda venha uma reforma mais ampla, tá aqui, mas se vem mais ampla, será que poderia incorporar todas essas regras parciais e aí vai ter, uma nova, ou seja, além da regra, por exemplo, individual, dessas regras individuais, pode ser que eles ficam incorporados dentro de uma regra maior e aí poderia impactar até a forma que operam essas individuais? Pode ser. Não é esperado que haja uma novidade em relação a esses itens, que eles sejam ratificados de alguma forma numa proposta mais ampla, mas tudo pode acontecer, Kira, pode ter eventuais modificações nesses tratamentos. Mas o que a gente observa é que, politicamente, há uma estratégia de ir ajustando aí a tributação sobre a renda, né, de forma paulatina, né? Essa é a nossa visão aqui. Mas vamos acompanhar aí os desdobramentos dessas discussões e no caso de novidades, a gente atualiza todos. Todos esses itens aqui a gente tem, né, o Tax Intelligence, como você mesmo comentou, Kira, no início da sessão. A gente já fez Webex específico para a maior parte deles e assim que tiver novidades a gente volta a falar, mas está em discussão ainda, tá? O JCP, eu estava comentando, né, que também teve uma atualização também com base na Lei 14.789, a exemplo da reserva de subvenção, que não pode ser mais considerada na base de cálculo, ajuste de limite de distribuição, a implementação parcial, né, do Pilar 2 no Brasil, também através da criação do adicional da CSL, sempre que uma pessoa jurídica, né, participante de um grupo multinacional com faturamento consolidado acima de 750 milhões de euros, né, e observados pelo menos em dois dos últimos 4 anos, né, esse faturamento superior a 750 milhões de euros, essas empresas vão estar sujeitas a essas novas regras a partir de 2025 e, eventualmente, se a alíquota efetiva for inferior a 15%, de acordo com as regras estabelecidas, né, nessa nova legislação, é um cálculo específico, não é o cálculo igual de alíquota efetiva do lucro real, tem adições, exclusões, ajustes específicos, vai ter um adicional, né, de CSL para chegar nessa alíquota mínima de 15%. Então, é um resumo aqui das discussões, aí, das implementações efetuadas aí nos últimos tempos. Voltando para o PL 1087, nessa tabela, que é um exemplo até do governo, que o governo apresentou para todos, a gente traz aqui de forma ilustrativa como se dará a isenção do IR, né, para quem ganha até R$5.000 por mês, né, que ocorrerá por meio um fator de redução, né, que aqui na coluna está apresentado como desconto, né, de maneira a zerar um imposto a pagar para pessoas físicas que recebem até R$5.000. Esse fator de redução, esse desconto, ele vai sendo reduzido linearmente, né, até a faixa de R$7.000, né, reduzindo para 75%, 50% e 25%. E a proposição também, né, é que a partir de R$7.000, pessoas físicas que recebem valores nesse montante não tenham impacto, que segue, né, a tabela atualmente vigente, tá bom? Também, né, como medida compensatória a ampliação da isenção, né, de acordo com o que o governo vem divulgando,
há uma proposição aqui de estabelecimento do imposto de renda mínimo, né, para pessoas físicas com alta renda, então, com foco principalmente em distribuição de lucros e dividendos, e aí tem esse trigger aqui de 50 mil, né, pessoas físicas que recebem da mesma pessoa jurídica, mesma pessoa física recebendo da mesma pessoa jurídica, valores a título de lucros e dividendos, né, no mesmo mês, acima de 50 mil reais, ele teria uma retenção aí de 10% a título de antecipação, sujeito a compensação, abatimento no cálculo anual. Vale destacar aqui. Oi, Kira, pode falar. Não, Arthur, eu só ia te perguntar, mas tudo isso que você está mostrando aqui faz parte desse projeto-lei, e esse projeto-lei, você pode nos falar tipo, que estágio está, se espera, se a alteração nessa aqui, porque tudo isso tipo, está na fase de projeto-lei. Correto, exatamente, Kira. A proposição aqui do governo, o projeto, está na Câmara dos Deputados, né, foi requerida a urgência, né, para apreciação, e aí, a partir desse requerimento de 45 dias para que seja apreciado na Câmara e depois segue para apreciação do Senado e é esperado, enfim, o próprio presidente da Câmara comentou, né, que esse texto vai ser, né, revisitado, enfim, tem outros impactos aqui que a gente vai comentar mais à frente, como aumento de carga, né, de alíquota nominal das empresas multinacionais com o estabelecimento, né, com a intenção de estabelecer um IR-fonte aqui nas remessas ao exterior, seja a pessoa física ou jurídica. Então, né, o custo de compliance também, né, porque esse controle aqui supera ou não supera 50 mil por pessoa física, a empresa, né, pessoa jurídica, precisa controlar e estabelecer procedimentos para observar e fazer a retenção. Isso vai ficar a cargo da pessoa jurídica, se passar o texto da forma que está, e destacando aqui que o distribuído não necessariamente é o efetivamente pago a título de lucros e dividendos, mas creditados também entram aqui, né? O crédito jurídico de distribuição de dividendos, ele está abarcado aqui, e também o IR-fonte aqui não é só o que excede 50 mil reais. Uma vez tendo o valor recebido da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física superior a 50 mil, tem o IR-fonte sobre o total, tá? Então, as empresas precisarão, né, se passar esse texto aqui, controlar, né, essas distribuições e fazer as devidas retenções. E, logicamente, a pessoa física também, para fim do cálculo anual, vai fazer os devidos ajustes. A gente vai comentar um pouquinho à frente. Mas em tese, tudo isso está... Porque você estava colocando que está para entrar em janeiro 26. Então, tudo isso tem que ser discutido, revisado, alterado e até o final do ano para entrar em vigor em janeiro do ano que vem. Então, bastante mexida que está alterando bastante item. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a recomendação é que, né, todo mundo acompanhe essa discussão, os desdobramentos que eventualmente, né, vão ter alterações, mas ao mesmo tempo, né, participando aí das associações, de discussões, influenciando aí as discussões para eventualmente mudar e melhor aderir aí à realidade, né, econômica, tributária do Brasil. Mas, sem dúvida, é um texto que ainda vai, né, ser apreciado e vai eventualmente ter sugestão de alteração, etc. E, de fato, é um tempo corrido, por isso que foi requerido aí um pedido de urgência na Câmara dos Deputados, tá, Kira? Mas é importante estar, sem dúvida, monitorando, porque possivelmente alteração vai ocorrer em relação a esse tema. Agora, falando do imposto de renda mínimo, né, na perspectiva anual, né, para as pessoas físicas consideradas de alta renda, pessoas físicas que recebem rendas em valores superiores a 600 mil anuais, vai ter uma alíquota progressiva, variando de 2,5% a 10%, 2,5% na primeira faixa, aí, a partir de 600 mil, vai aumentando até chegar a 1.200.000, a partir de 1.200.000, né, recebidos anualmente, essa alíquota aí vai ser flat e não vai ter alteração. Há algumas exceções para fins de verificação se atinge ou não esse patamar de 600, de 1.200.000,
Mas, regra geral, entram todas as rendas, né? Inclusive a alíquota zero, isentas, como lucros e dividendos, mas há algumas exceções no texto. A gente, no nosso Tax Intelligence, a gente repassa, a gente não vai explorar aqui em detalhes, mas a regra geral é que entram todas as rendas das pessoas físicas consideradas como alta renda, né? Não há, enfim, tem algumas previsões também para ajustar a base de cálculo, e isso tudo está detalhado no nosso material. Há uma previsão, né, de um fator de redução desse imposto de renda mínimo. Esse fator de redução vai ser verificado a partir, né, da diferença observada no somatório das alíquotas efetivas da pessoa física e da pessoa jurídica. Esse somatório comparado com a alíquota nominal da pessoa jurídica, né, sempre que exceder essa diferença percentual, você aplica sobre os rendimentos, os lucros e dividendos dessas pessoas físicas consideradas como alta renda, e esse valor você pode, é o resultado dessa multiplicação da diferença da alíquota efetiva em relação ao nominal, né, sobre os valores dos lucros e rendimentos distribuídos. Você pode considerar ele como um fator de redução no seu cálculo do imposto de renda mínimo anual, né? E aí eu mencionei aqui a alíquota efetiva da pessoa física e a alíquota efetiva da pessoa jurídica. E aí eu trago aqui para discussão, né, quem é que vai fazer esse cálculo da alíquota efetiva da pessoa jurídica. O texto não traz nenhuma previsão de quem vai ser o responsável. Dificilmente a pessoa física vai ter acesso a esse detalhamento, exceto se for uma companhia aberta, recebendo de uma companhia aberta. Mesmo assim, é um cálculo complexo de achar na DF qual é a alíquota efetiva, né, o imposto devido em relação ao lucro. Então, é um tema que merece aí um acompanhamento, e as empresas também, possivelmente, serão demandadas, caso esse texto passe da forma que está, a providenciar, a prover essa informação relacionada à alíquota efetiva da pessoa jurídica. Também é importante destacar que nesse cálculo aí do redutor, que pega a alíquota efetiva da pessoa jurídica mais a física e compara com a alíquota nominal, essa alíquota efetiva da pessoa jurídica deve corresponder ao período do lucro que está sendo distribuído. Se esse lucro é referente ao ano anterior, né, por exemplo, ou mais de um ano, tem que ter um breakdown ali para saber quanto é a alíquota efetiva de cada ano, né, para poder considerar nesse cálculo do redutor do imposto de renda pessoa física mínimo anual. Então, tem um desafio aqui para as empresas, e como alternativa que a gente observa na lei é considerar a declaração pré-preenchida pela Receita Federal. O ponto de discussão é que não vai ter como revisar, né? A Receita não abre, né, para dizer, não há uma abertura na declaração, e no texto também não há indicativo se vai haver ou não um detalhamento, mas o fato é que se vier pré-preenchida, você vai ter o cálculo do redutor, mas você não vai ter como revisar, a menos que discuta aí com a pessoa jurídica, enfim, faça uma conciliação, mas há uma complexidade aqui que precisa, inclusive, ser regulamentada. Nossa, primeiro, Arthur, está preocupante que está prevendo potencial taxas, e essas taxas são muito altas, então é preocupante que nesse novo cenário poderia ter taxas ainda maiores, que estamos dizendo que poderia ter taxa maior que 45%, e aí teria um outro cálculo que seria feito, um outro conceito de cálculo que seria feito para as pessoas físicas, jurídicas, para fazer um potencial redutor. Mas se chegasse nesse nível de cálculo, nível de taxa efetiva, imagina, essas taxas são bem mais altas, imagino que está sendo praticado atualmente. Então... exatamente, há esse fator aí complicador, Kiran, mas de fato tem que acompanhar, calcular, monitorar e influenciar, né, nas discussões, para que esse texto, né, nas palavras do presidente da Câmara, na visão dele, inclusive, esse texto ele precisa ser melhorado, tá? Mas é o que está disponível aí, que está sendo discutido, tá, Kiran?
Tá bom. Ainda em relação a esse projeto de lei, há também uma previsão, né, para um IR-fonte, a alíquota de 10%, em relação a lucros e dividendos distribuídos, né, a não residentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, independente do valor ou jurisdição. Então, há uma alíquota aí de IR-fonte de 10%, e algumas discussões associadas é que não há previsão para você, eventualmente, se distribuir a partir de 26, né, que é a data prevista de efeito do projeto de lei, caso ele passe, se distribui esse lucro e dividendo ao exterior, por exemplo, o lucro que ele foi acumulado até 2025 ou 2024. Então, não há previsão para você excluir da incidência do IR-fonte lucro acumulado anteriormente à vigência da nova legislação, né, se ela passar do jeito que está. Então, tem uma discussão aí. Então, as empresas têm que, né, se antecipar, revisitar a estrutura de capital, né, formas de remuneração, dívida, etc., para reduzir esse impacto caso esse formato ele prevaleça, tá? Logicamente que essa alíquota de IR-fonte, né, vai levar a alíquota nominal das multinacionais, né, das empresas que participam de grupos multinacionais, de 34%, enfim, para 40% ou até mais, se for uma instituição financeira. Mas fala, Kina, você quer comentar? Estou pensando aqui, primeiro que está chamando de IR-fonte, mas a IR-fonte é algo que normalmente você consegue se aproveitar, mas se a empresa fica no exterior, por exemplo, se fica em Bermuda ou Cayman, que não tem, que talvez não vai ter o crédito fiscal, primeiro tem o risco que quem está do outro lado não tem, o outro país não vai reconhecer esta IR-fonte, e aí você vai ser simplesmente um custo que você não vai conseguir recuperar. E segunda coisa, eu fico imaginando que existe uma burocracia que aí depende do outro país, da forma que você vai ter os processos que você vai ter que fazer para aproveitar desta IR-fonte. Então, na hora que você começa a mexer com outros países, você entra numa outra discussão complicada. Sem dúvida, você já chegou até no ponto que eu ia comentar agora, Kira. Há uma previsão, né, de um crédito, um redutor desse IR-fonte, né, igualmente calculado pela diferença da alíquota efetiva, né, da pessoa física em relação à jurídica. Essa diferença percentual você aplica sobre os valores distribuídos a título de dividendo e lucros, e aí você pode pleitear um crédito, né, em relação a esse montante no prazo de até 360 dias. Então, tem essa previsão. Mas a sua pergunta é válida, inclusive está aqui como uma provocação, né? Isso é na perspectiva do investidor estrangeiro, né? Como é que ele vai usar esse crédito, né? Vai ser como? Ele vai pedir ressarcimento, ele vai, né, poder abater do IR-fonte incidente nas remessas seguintes. Então, do ponto de vista prático, ainda há uma interrogação aqui de como isso vai ser operacionalizado. Isso não está descrito no texto, né, atual do projeto, mas se espera que isso seja, né, melhorado, esclarecido aí com avançado processo de aprovação e discussão. Mas, de fato, não tem previsão de como realizar esse crédito. Mas há previsão de tomar um crédito se a alíquota efetiva excedente for maior do que a nominal, que também é difícil de ocorrer, né? Normalmente a nominal é maior do que a efetiva. Então, uma discussão. Acho que esse projeto de lei, então, parece que traz várias complicações novas na vida das pessoas físicas nas empresas. Tipo, e tudo isso é para ser discutido, aprovado, e para este ano, para que já entrar em vigor em janeiro. Então, eu espero que as outras novidades tenham melhores notícias aqui. Okay.
Essa tem a boa notícia da isenção, né? Em amplo sendo aprovado, do ponto de vista da pessoa física que recebe até, né, R$ 7.000, vai ter uma isenção parcial e total para quem recebe até 5.000. Mas, do outro lado, tem medidas compensatórias, né, que o governo está propondo aqui, para compensar essa redução da arrecadação deles. Vamos entrar agora aqui no próximo tema. Sara, é contigo. E caso, né, eu tenha esquecido de comentar algum aspecto importante aí em relação ao PL 1087, fica à vontade também para complementar, tá? Ai, Sara, acho que seu áudio se foi de novo. Acho que você pode sair e entrar de novo, que está tendo muito barulho. A gente só está escutando barulho. Obrigado. Eu vou passar, então, enquanto ela volta, eu vou passar para um outro tema aqui, que é o parecer C da Procuradoria, né, da Fazenda Nacional, 4090. E antes de entrar no parecer, é importante relembrar, né, ele é relacionado ao ICMS-ST na condição de substituído e a sua exclusão na base do PIS/COFINS dos substituídos, né? Se aplica mais a varejo, empresas distribuidoras, que tem aquela operação de MIDI. E aí, só relembrando aqui, o STJ, no tema 1125, decidiu, né, em sede de recursos repetitivos, que o ICMS-ST devido pelo substituído tributário não deve fazer parte das contribuições, podendo ser excluído das bases do PIS/COFINS. O STJ modulou os efeitos, né, para considerar a mesma data de corte da tese do século, né, da exclusão do ICMS, porque os elementos são os mesmos. Na verdade, o ICMS-ST, o que muda para o normal é simplesmente um mecanismo de arrecadação, né, e aí o STJ modulou considerando esses efeitos. Nesse contexto, né, e após a Receita Federal ter emitido algumas decisões, né, meio que ignorando o julgamento do STJ, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu esse parecer no final do ano de 2024, reconhecendo expressamente que o ICMS-ST, devido pelo substituído, deve ser excluído das bases do PIS/COFINS, né? E aí, nesse contexto, os procuradores, auditores estão dispensados de contestar, recorrer a processos, e a Receita Federal também foi orientada a seguir a determinação do STJ. Então, é um tema que ele foi pacificado, né, do ponto de vista de mérito, inclusive desde dessa emissão aí, né, já era, diria, pacífico, mas a Procuradoria ratificou, e aí cabe às empresas aí fazerem os levantamentos, enfim, reconhecimento. Eu até divido aí com você aqui, né, caso você queira complementar, mas do ponto de vista de mérito já foi, deveria já refletir isso de alguma forma na contabilidade, certo? E essa, porque cada vez, muitas vezes tem novas discussões, mas naqueles que já têm ações judiciais transitadas ou não em julgado, discutindo essa de uma exclusão de ICMS na base de PIS/COFINS, eles são resguardados de ter discussão de modulação do tema? É uma pergunta ótima aqui, está até aqui destacado, eu acabei não falando, mas é complexo, né? Porque, como eu falei, né, os elementos dessa discussão do tema 1125, né, foram os mesmos da tese do século, né? Então, tem os mesmos elementos, então tem um caminho aí a ser verificado para considerar, eventualmente, a sua ação da tese do século para fins de exclusão do ICMS-ST também. Mas é importante olhar caso a caso, ação a ação, individual, né, de cada empresa, para verificar o que foi pedido, né, o que não foi, se dá para enquadrar, se não dá, a ação da tese do século em relação ao ICMS-ST também, discutir com os assessores legais,
poder avaliar, né, se dá ou não para enfrentar, né, para superar essa questão da modulação, considerando a ação da tese do século. Mas é uma questão complexa que demanda uma análise caso a caso e do que foi pedido, enfim, né, não vai ter uma resposta objetiva, a gente se coloca à disposição, a gente tem discutido bastante com os clientes em relação a esse tema, ajudado, né, a interpretar, enfim, a calcular também o indébito, é um cálculo também complexo, né, porque o ICMS-ST está na nota de entrada, não está na nota de saída do substituído, então tem que fazer todo o controle de estoque a partir das obrigações acessórias, XML, então, enfim, a gente fica à disposição aí para também, né, aprofundar aí e a partir de caso a caso, tá bom? Mas respondendo da forma mais ampla, é isso, Kira. Eu não sei se a Sara conseguiu voltar. Consegui voltar, não O seu som está variando, está alterando bastante. aqui para ver se melhora. Porque antes ele estava ótimo, né? Quando a gente testou. Isso. Achou que melhorou com fone de ouvido, não? Isso, acho que a gente consegue te escutar agora, mas ele está um pouco estranho esse áudio. Uma pena. Mas você consegue me ouvir? Consigo te escutar. Tá bom, Kira. Vamos ver se melhora aqui até a gente terminar. Vamos lá. Eu trouxe aqui para todo mundo atualidades sobre a reforma tributária sobre o consumo. É um tema que a gente viu aí do questionário no começo, que é um tema que todo mundo se interessa e vai impactar diversas áreas de todas as empresas. Então, quanto mais todo mundo estiver atualizado e estiver, né, sabendo de tudo que está acontecendo, próximos passos, o que está por vir, melhor. Então, como a Lei Complementar 214, ela é desse trimestre, mas já houve um webcast específico sobre ela, tratando em detalhes, etc. O que a gente trouxe hoje aqui são as atualidades e tudo que a gente tem de previsibilidade e de tudo que está acontecendo no momento. A gente teve, né, a sanção do PL da Lei Complementar 214 com veto a 46 dispositivos. E esses vetos ainda estão no Congresso, para aguardar a apreciação do Congresso sobre eles, eles estão já sobrestando pauta. Então, a gente imagina que em breve a gente terá novidades sobre a apreciação desses vetos, tá? Mas espera aí, essa reforma do consumo é para simplificar a tributação. Você está falando que tem 46 dispositivos sendo discutidos. Então, ou seja, Isso, Kira. Tem alguns dispositivos, né, que foram vetados pelo presidente, ele tem essa prerrogativa, e aí o Congresso agora tem que analisar esses vetos para ver se vai manter o veto ou vai derrubar o veto, que é a palavra que se utiliza normalmente, derrubar o veto. Então, são 46 dispositivos que estão em suspenso aí, aguardando se eles vão permanecer retirados do texto ou se eles vão voltar para o texto, tá? Tá bom. Fora isso, a gente tem, Kira, veja isso, a lei mal foi publicada, a gente já tem quase 20, são mais de 15, quase 20 projetos de lei para alterar a Lei 214, que já estão em análise no Congresso. A gente não sabe como é que isso vai ter desfecho, se são projetos de lei que vão ter aceitação pelo Congresso, se não vão. Mas a gente trouxe aqui os temas de destaque. Como eram muitos, a gente trouxe alguns aqui para ilustrar. Alguns temas são bem relevantes. Então, a Lei 214 foi publicada e já tem projetos de lei para alterar essa lei que foi recentemente publicada, que tem mais de 500 artigos, tá? E os temas de destaque que a gente trouxe são... tem um projeto de lei que visa deixar expresso no PLP 214 a retirada do IBS e da CBS das bases de cálculo do ICMS, ISS e IPI. Isso na fase de transição, né? O IPI não, mas ICMS e ISS, durante a transição, para que eles não entrem na base de cálculo do ICMS e ISS. Tem diversos projetos de lei
que são afeitos ao agro, e muitos deles, a maioria deles, na verdade, buscam incluir novos itens na lista de produtos sujeitos à redução de alíquota de IBS e CBS. Tem também alguns projetos relativos ao imposto seletivo. Um deles pede a alteração de cronograma da avaliação do imposto seletivo, e outro pede que sejam inclusos alimentos e bebidas açucarados na lista do imposto seletivo. As bebidas açucaradas já estiveram nessa lista, saíram durante o trâmite lá da Lei Complementar 214 do texto, e aí já tem um PLP pedindo para que retornem a essa incidência. Mas Sara, veja só, ainda que, de novo, a lei geral do reforma do consumo foi publicado, mas ainda temos detalhes a serem definidos, que espera até junho, que tem uma série de definições na lei original. E ainda que nós estamos esperando esses, ou seja, ainda que estamos aguardando, vamos dizer, a finalização dos termos da lei original, ainda o pessoal lá está discutindo mais que 15 alterações. Exatamente, Kira. E a gente, não sei como vão caminhar esses projetos de lei, né? Alguns ficam esquecidos e não ganham relevância para serem votados e tão rápido, mas assim, existem eles, e eu acho importante trazer para todo mundo saber que, né, tem essas discussões que ainda estão pairando ali no Congresso. Tem um outro, no próximo slide, que é relativo ao setor de serviços, e ele prevê a criação de um crédito presumido de CBS, veja que aqui a gente não está falando do IBS, mas somente do CBS, para empresas cuja atividade preponderante seja a prestação de serviços. Então, como as empresas prestadoras de serviço não tomam crédito sobre mão de obra, etc., eles preveem essa criação de um crédito presumido de CBS para essas empresas prestadoras de serviços. Mas isso, volto a dizer, é um projeto de lei que visa alterar a Lei Complementar 214 e que está lá no Congresso, e a gente não sabe, né, qual vai ser o desfecho dessa discussão. Seguindo aqui para o projeto de lei complementar 108, que esse também é super importante, porque ele é o da criação do Comitê Gestor do IBS, processo administrativo do IBS, a transição, né, do ICMS durante aquele período de transição da reforma tributária, e também tem previsões sobre o ITCMD. Esse é bem aguardado pelas empresas, porque a matéria é super relevante, e aí ele ficou, como o 214 tomou protagonismo lá no Congresso, nas discussões, ele ficou um pouquinho esquecido e todo mundo ficou preocupado com isso, mas a gente já tem informações de que é prevista a votação desse projeto de lei ainda nesse primeiro semestre, no Senado. Ele foi aprovado na Câmara e estava aguardando lá no Senado, e aí já tem essas declarações do relator, que é o senador Eduardo Braga, de que essa votação ocorrerá provavelmente agora nesse primeiro semestre ainda, tá? Inclusive, saiu uma previsão de audiências públicas, ainda não tem datas previstas, mas vai vir o cronograma para que dê andamento nesse trâmite de aprovação também do PLP 108. Ou seja, podemos esperar novidades até julho sobre a reforma. Exatamente. Em relação a esse PLP, novidade da reforma, eu acho que a gente vai ter esse ano inteiro, tá, Kira? Porque fora esse 108, tem toda essa regulamentação fina de nota fiscal. Você vai ver que mais para frente a gente vai trazer aqui alguns itens que saíram também em relação... Aqui a gente tem a nota técnica sobre a nota fiscal, né? Que existia uma nota técnica anterior e ela já tinha diversas orientações sobre a nota fiscal, que vai vir aí já com inclusão de campos de IBS, CBS, imposto seletivo, mas ela não previa, por exemplo, a nota técnica anterior, como ficaria em 2026. Porque a gente sabe que em 2026 terá uma tributação de 1% de IBS-CBS, que é tipo uma tributação teste, só que quem fizer as suas obrigações acessórias, quem fizer as declarações acessórias, não vai ter esse recolhimento. Tem essa previsão já na Lei Complementar 214. E a obrigação acessória é a nota fiscal, pelo que tem sido declarado, e até agora é o que a gente tem de regulamentação. Então,
A nota técnica anterior não previa esse não recolhimento nesse ano de 2026. E aí saiu essa nota técnica agora em março, onde ela fala que aparentemente em 2026 os valores de IBS, CBS e imposto seletivo não serão somados ao valor total da nota. Então, de fato, será só uma declaração, mas não terá implicações de recolhimento. O detalhe é que tem também um asteriscozinho lá falando assim, a confirmar. Então, é uma expectativa, mas a gente não sabe até agora o a confirmar do que se trata, mas a gente imagina que seja só em relação ao IBS, tá? Que esteja a confirmar com estados e municípios, porque o IBS está um pouquinho atrasado nessa regulamentação, porque tem a questão da criação do comitê gestor. Então, talvez seja esse o a confirmar, é isso que a gente ouve falar, mas não dá para saber ao certo. Mas, nossa, eu não tinha me dado... Porque nessa fase de transição, nós estamos falando que na nota fiscal você vai ter o PIS, COFINS, o ISS, o ICMS, e além disso você vai ter esses outros impostos também, e que e estamos aqui discutindo, ainda que talvez não vai cobrar esses outros impostos em 26, mas vão ter que parecer na nota fiscal. E imaginando a bagunça que vai ser essa nota fiscal durante esses anos de transição. Sim, Kira. A gente brinca aqui na firma, fala que vai ser o dinheiro do banco imobiliário, que vai ter essa declaração desse 1%, mas efetivamente não vai ter recolhimento, etc. E essa nota técnica, ela previu também a inserção de campos de controle e a criação de eventos. O que seriam esses eventos? São as ocorrências relacionadas a ajustes de crédito e débito. Eu coloquei aqui um exemplo para ficar mais claro, tá? Então, assim, você, por exemplo, vai ter como colocar nesses eventos que o bem é destinado a uso e consumo pessoal. Ou seja, a gente sabe que bens para uso e consumo pessoal não dão direito a crédito. Então, isso vai ter que estar informado na nota para que aquela nota não gere crédito, né? Então, eles previram também nessa nova nota técnica esses detalhes dessa criação desses eventos que vão interferir nos créditos e débitos dos contribuintes, tá? Eu espero que venha alguma notícia melhor, porque até agora... Não, eu acho que está caminhando. Eu acho que, na verdade, a boa notícia é que as coisas estão andando, estão caminhando, né, para que, de fato, a gente tenha a reforma tributária siga o cronograma esperado. Eu acho que talvez seja uma boa notícia, olhando por esse aspecto, tá, Kira? Saiu também uma resolução que cria um grupo de trabalho técnico, público-privado, né? Então, vai ter participantes do governo, da Receita, dos municípios, estados, para a criação de o desenvolvimento e aprimoramento da nota fiscal de serviço. Não tem dos estados, não, tá, gente? É Receita e municípios, esse grupo de trabalho, e ele vai ter também empresas desenvolvedoras de soluções para emissão de documentos fiscais. Então, para aprimoramento dessa nota fiscal de serviços, porque a ideia é que no futuro as notas fiscais sejam uma só, né? Tanto para bens quanto para serviços. Então, também está caminhando nesse sentido. Aí a gente trouxe aqui, Kira, a gente tem participado de eventos e né, tem lido todas as notícias sobre o tema. Isso é um tema que a gente está acompanhando muito de perto, a reforma tributária sobre o consumo. E aí teve um evento específico que nós comparecemos e que teve a participação do Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária, e ele fez algumas previsões, né? E normalmente elas se confirmam, porque elas são de fontes, né, seguras, e a gente trouxe aqui essas notícias também para que todo mundo esteja sabendo dos próximos passos. Então, assim, ele falou que em breve será encaminhado ao Congresso um projeto de lei definindo as alíquotas do imposto seletivo. Isso é bem aguardado para as empresas que serão afetadas pelo imposto seletivo, né? Então, a gente que em breve a gente vai ter conhecimento desse projeto de lei e vai ter mais previsibilidade do que está por vir em relação às alíquotas. Ele também mencionou que haverá 2 sistemas, um para o IBS e outro para a CBS, mas que possivelmente a interface para os contribuintes seja uma só. Então, que do ponto de vista dos contribuintes seja um sistema só, o que eu acho que é uma grande notícia em termos de simplificação e do compliance, facilitação dos compliance pelas empresas.
Ele também falou que tem regras que estão sendo definidas conjuntamente pelos estados, municípios e União, o que a gente acha ótimo, né, que eles tenham um entendimento conjunto sobre a maioria dos temas. E ele falou também, Kiran, e isso aqui eu acho que é uma boa notícia também, que os primeiros módulos do sistema serão colocados para teste num piloto ainda esse ano. Serão selecionadas, aí mais para frente a gente vai ver, serão 500 empresas que já vão utilizar esse sistema para que deem feedback para aprimoramento para o ano que vem, tá? Então, eles estão, de fato, um pouco avançados em termos do sistema, da CBS, pelo menos. Diga, Kiran. Não, eu estou pensando que essas 500 empresas vão ter o benefício de conseguir enxergar o funcionamento do sistema. De forma antecipada, né? E também acompanhamos um evento onde falou uma pessoa da Serpro, que é a empresa, né, que desenvolve os softwares do governo, e ele também falou que o software para apuração da CBS já está pronto, que vai ter esse teste agora ainda no final desse ano, e que ele vai pegar o feedback dessas empresas para aprimoramento para o ano que vem. E também os municípios avançaram um pouco na questão do comitê gestor, que vai ter, eles definiram já qual vai ser a empresa que fará a votação eletrônica para eles elegerem os seus representantes lá no comitê gestor, tá? Então, a gente teve esses avanços em termos de reforma tributária, é um tema borbulhante aí para todo mundo, e são essas as novidades até o momento. E quem quer ser parte dessas 500 empresas tem que ficar correndo agora para as autoridades fiscais para pedir para entrar nesse grupo. Porque acho que seria uma experiência muito, muito legal para quem está nesse processo de adaptação. Sim, eu não sei como é que vai ser essa seleção, isso não foi divulgado ainda, mas claro que eu acho que eles vão priorizar empresas que já estejam, né, aptas, que já tenham sistemas que comportem esse teste, né? Legal. E aí, tem um próximo tema que a gente selecionou aqui, que é sobre o piloto do programa Sintonia. Foi publicada uma portaria da Receita, Kira, agora em fevereiro, e ela instituiu o programa chamado Receita Sintonia, que é para promover conformidade tributária aduaneira, incentivando o cumprimento de obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias. A empresa não tem que se inscrever nesse programa, nada disso. Na verdade, a Receita Federal está classificando os contribuintes, né, fazendo uma classificação que você vê aqui mais para frente, e para os contribuintes melhores classificados, ela traz alguns benefícios, vamos dizer assim, algumas regalias. Então, mas espera aí. Se vai ter classificação e poderia ter regalia, então como que o contribuinte vai saber a sua classificação e se não gostou da classificação, como que poderia recorrer, então? Sim, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá aqui mais para frente. Mas, basicamente, ele vai ter conhecimento. Quem é a melhor classificação? Quem está nessa classificação chamada A+. Eles divulgam uma lista que é aberta a qualquer pessoa que queira consultar. E as demais classificações eles consultam no site da Receita Federal, tem um lugar específico para entrar e consultar a classificação da empresa. O programa piloto ainda não prevê um recurso para você, se você não concordar com a sua classificação, mas creio que mais para frente, que ele ainda está de forma piloto, vai haver, né, essa possibilidade, mas ainda não tem, tá? Quem está abrangido por esse programa são as pessoas jurídicas em geral. Você vê que aqui, com base no lucro real, presumido ou arbitrado e entidades sem fins lucrativos. Então, a maioria das empresas já está sendo classificada nesse programa Sintonia. Quem que ficou de fora? Quem não está abrangido por esse programa Receita Sintonia, pelo menos ainda. Empresas muito novas, né, que tenham sido abertas há menos de 6 meses, porque eu acho que eles não vão ter essa amostragem ainda para fazer essa avaliação, órgãos e demais entidades de direito público e organizações internacionais ou instituições extraterritoriais. Então, você vai ver que a maioria, né, está englobada dentro desse programa Receita Sintonia. Como que funciona essa classificação dos contribuintes, né? Eles são classificados com base em quê?
Então, é com base no cadastro no CNPJ, se ele está regular, se está ativo. Declarações e escriturações, então, assim, assiduidade, pontualidade, cumprimento de obrigações acessórias, né? A consistência das informações prestadas, se são informações consistentes, se são exatas, e também a regularidade do pagamento, né? Pagamento tempestivo, etc. Então, com base nessas informações, a Receita Federal ela faz uma classificação dos contribuintes e essa classificação é mensal, tá, Kira? Será mensal. E aí são 5 classificações, que é A+, B, C e D. E aí, a regulamentação, ela prevê essas benesses, esses benefícios para quem está no A+. Então, quem é A, B, C e D ainda não tem nenhuma previsão específica, a gente nem sabe se terá. Mas quem está classificado nesse A+, ele vai ter direito a entrar no procedimento de consensualidade fiscal Receita Consenso, que é para prevenção e solução de controvérsias, segurança jurídica, fixa acordos entre Receita e contribuintes. Também, que eu acho que esse é bem relevante até para os em negrito aqui, vai ter prioridade na análise de pedidos de restituição, que é excelente para os contribuintes, ressarcimento, reembolso de tributos. Também tem prioridade na prestação de serviços de atendimento pela Receita, então é como se você tivesse um atendimento prioritário, você tem uma coisa mais personalizada, né, um atendimento da Receita para esse contribuinte. Nossa, mas, ou seja, aí vai ter cliente VIP da Receita, é isso? Aliás, mas peraí, deixa eu entender isso, porque não sei se eu quero ser cliente VIP da Receita, porque as clientes VIP são aqueles que pagam mais ou aqueles que têm outra forma de conhecer, de definir cliente VIP? São esses que estão mais, né, em conformidade com as suas obrigações com a Receita, esses classificados como A+, ele é o cliente VIP que vai ter esse atendimento prioritário. Uau! Também tem... eu acho uma coisa boa ter esse diálogo, né, com a Receita. Também tem uma prioridade à participação mediante solicitação em seminários, capacitações, fóruns, então toda essa parte promovida pela Receita Federal. Então, assim, justamente o cliente VIP da Receita, esse A+, e ele pode consultar lá nessa lista que é divulgada. Tá, Kira? Então, é divulgada a lista do A+. Quem é A, B, C e D tem que entrar a própria empresa e se consultar. Eu imagino que até para não expor, né, a empresa que foi classificada como D, por exemplo, tá? Nossa. Aí aqui, o próximo tema, a gente deu uma embaralhada aqui por conta do meu microfone. Aí, o Arthur já falou sobre o parecer 6, certo? A questão do ICMS-ST. Isso. Sim, Sara. Isso. Então, eu vou falar também aqui, Kira, sobre um julgamento que teve no ano passado, mas que tem agora ainda implicações para esse ano, tá? Uhum. Um julgamento que houve no STJ sobre contribuições parafiscais destinadas a SESI, SENAI, SESC e SENAC. Teve esse julgamento em maio do ano passado, em sede de recurso repetitivo. O que significa isso? Que tem efeito para todo mundo e não só aquelas partes que estão no processo, certo? E foram eleitos 2 RESPs, 2 recursos especiais, foram analisados para a fixação desse tema 1079, tá? Ele era sobre o teto de 20 salários para o recolhimento dessas contribuições parafiscais. Era um tema que vinha tendo decisões favoráveis aos contribuintes, muitas monocráticas até, lá em sede do STJ, e teve uma virada em desfavor do contribuinte. Então, isso foi uma má notícia lá do ano passado, que nesse tema 1079 foi fixada a tese falando que as contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC e SENAC não estão submetidas ao teto de 20 salários mínimos. Então, assim, não existiria esse teto para recolhimento dessas contribuições. Nessa mesma data, houve uma modulação de efeitos dessa decisão. Como foi uma virada, né, de entendimento, que antes vinha de uma forma e virou desfavorável aos contribuintes, eles fizeram uma modulação de efeitos, só que foi uma modulação meio singular, Kira. Nunca teve uma decisão nesse sentido.
Então, o que eles fizeram para fazer essa modulação dos efeitos da decisão? Eles falaram que era para empresas que ingressaram com a ação ou protocolaram pedidos administrativos, etc., até a data do início do julgamento, que foi 25/10/23, eles tinham que ter pronunciamento favorável, e essa é a novidade, está até em negrito aqui também. Então, assim, a empresa, para ingressar nessa modulação de efeitos, ela tinha que ter tido uma decisão favorável a ela e valeria até a data da publicação do acórdão, que é 2/5/24. Qual é a questão que a gente tem aqui, Kira? Se duas empresas entraram com a ação na mesma data, certo? Antes de 25/10/23, e uma teve uma liminar, por exemplo, e a outra não teve, isso por uma questão alheia à vontade dela, por um entendimento de um juiz e entendimento do outro juiz, uma estaria dentro da modulação e a outra não. Então, isso foi uma decisão um pouco polêmica, vamos dizer assim. E aí, no final do ano passado, o STJ julgou 9 embargos de declaração. Foram 9 recursos contra essa modulação de efeitos, tá? Entendi. Então, você vê que foi bastante questionado. Legal. Só que esses... Não, isso ia comentar que a gente já está no limite do tempo aqui. Eu não sei se tem... porque acho que se a gente vai conseguir, né? Terminar. Isso, porque acho que todo mundo vai ter acesso a todos os slides. E aí, não sei se quiser só dar uma sumarizada do restante. Tá bom, vou sumarizar aqui. O fato é que já está definida essa tese, então, de fato, o teto de 20 salários para essas contribuições específicas foi afastado. As demais, a gente vê que tem... A jurisprudência vacila nos tribunais, umas dão de um jeito, outras dão de outro, mas o fato é que essa modulação de efeitos ainda não está definida, porque tem recursos pendentes sobre ela, tá? Entendi. E aí, se quiser seguir para os demais temas... Do lado de tax, acho que a gente finaliza, Kira. Eu já respondi algumas perguntas aqui do chat, né, diretamente. A gente vai responder offline também as demais. Tinham outros temas, mas que a gente acabou já falando aí durante a primeira parte da DIRB e tudo mais, e a gente compartilha o material com todos aí, e benefício do tempo, acho que a gente pode seguir aí com os tópicos contábeis, tá? Legal. E aí, para quem está nos assistindo, de novo, se quiser, aí acho que o Arthur e Sara vão entrar também para tentar responder as perguntas que entraram nesse meio tempo também. E aí, acho que com isso vamos passar para... acho que está com você, Jéssica. Não está. Isso. Se quiser se quiser sair e entrar de novo, aqui temos o fantasma do áudio hoje que está nos impactando. Mas talvez e aí, talvez, enquanto o Jéssica está voltando, acho que a agenda aqui, aí na hora, a agenda aqui era para discutir os principais temas do fechamento do primeiro trimestre, do parte regulatória e contábil, aí o que são as novas normas e alterações das normas para fins contábeis, o que é a regulamentação que a gente já citou antes do edital com audiência restrita do B3 e quais são as novidades de sustentabilidade. Aí eu não sei se... Hoje a tecnologia não está nos ajudando, hein, Kira? Voltou ao normal? Isso. Eu não diria normal, mas o da Sara foi melhorando ao longo do tempo. Isso. Também vai. Exatamente. Vamos acostumar Ele vai aquecendo. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Depois dessa aula que o Arthur e a Sara deram para a gente sobre tax, agora fica aqui comigo tentar manter interessante os assuntos contábeis, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco, acho que o mais interessante... não sei se eu posso falar o mais interessante, porque eu particularmente acho que todos os assuntos são interessantes, mas a gente vai falar um pouco sobre os principais temas de fechamento, e aí dentro desses temas tem um que está super em alta aí, né, que é a questão
nosso presidente lá dos Estados Unidos, Trump, que está colocando as tarifas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois a gente fala um pouco sobre as novas normas e também as alterações de normas contábeis. A gente fala um pouco de regulamentação da B3 e aí a gente fala das novidades de rentabilidade. Então, começando aqui dos principais temas contábeis, eu sempre trago esse slide em todo trimestre, mas a gente muda um pouco o que está acontecendo nesse slide, né? Então, aqui nessa primeira parte direita, sempre tem esse link, pessoal, que eu sugiro, recomendo altamente que vocês entrem nesse link, o Kiran também compartilha lá nas publicações no começo, que é o link para a publicação da PwC para o que a gente chama de Year-End Accounting Reminders, que ali tem todo o detalhamento do que eu estou falando aqui, com muito mais detalhe, com links para outras publicações PwC. Então, aqui a gente dá um overview, né, desses principais pontos, mas lá, quem precisa ter mais informação sobre esses assuntos, vai encontrar mais links, mais publicações PwC, então é bem interessante entrar nessa publicação. Então, começando riscos geopolíticos, né, sempre... Todo trimestre eu falo sobre esse assunto aqui, que é importante considerar. A gente tem ainda, infelizmente, as questões guerra da Ucrânia, tem outros assuntos que estão aí sempre acontecendo, e a gente pode pensar inicialmente, mas o Brasil não tem nada acontecendo aqui no Brasil, mas dependendo da companhia, pode ter impacto na cadeia de Tá validinho na minha cabeça aqui, não me ajuda. Fornecimento. Obrigada. Na cadeia de fornecimento, pode ter impacto nos seus clientes, para quem você fornece, para quem compra de você. Então, a gente tem que considerar isso. Agora, o assunto do momento, né, que eu até comentei, eu não vou entrar em muito detalhe nesse primeiro slide, porque a gente trouxe aqui muito mais detalhes sobre esse assunto, porque até antes de eu ler esse accounting reminders aqui que a PwC coloca, eu assim que comecei a ouvir, eu já pensei, eu falei, nossa, muita gente pode estar pensando que essa questão das tarifas do Trump não vão ter impacto das tarifas do Trump, tô falando do Trump, mas são dos Estados Unidos, né? Não vão ter impacto porque, é nos Estados Unidos, é na China, para o Brasil é pouco, mas espera aí, se a gente pensar, vai acabar tendo impacto, porque na cadeia de valor ou na cadeia de fornecimento, dependendo de como é a companhia, a gente tem que pensar que para onde eu vendo, de onde eu compro, o preço dos produtos que eu estou comprando vai aumentar. Então, até mesmo lá nos Estados Unidos, os preços dos produtos deles vão aumentar, porque se a gente pensar, uma Nike da vida, uma empresa americana, onde a Nike produz? Acho que é no Vietnã, se eu não me engano. Então, assim, tem toda uma questão que a gente tem que considerar. Empresas aqui no Brasil que produzem também, que vendem para os Estados Unidos, enfim, pode falar, Kira. Não, exatamente. Eu pensei em outra forma. Eu pensei na forma, então, que a gente, talvez a gente importa as matérias-primas de China, a gente monta os produtos no Nike aqui e a gente vende para os Estados Unidos. Porque aí vai ter a diferença. Porque, na realidade, estamos no tarifa mínimo, mas até... pelo cálculo, para sair da tarifa mínima, teria que ter uma alteração bastante relevante em termos de nossas exportações para os Estados Unidos. Então, a gente poderia, inclusive, fazer este papel de ser uma exportadora para lá. Acho que tem várias coisas que poderiam alterar. E aí eu pensei assim, isso impacta tanto pessoa física aqui, como nas empresas. Então, a gente não pode pensar, não tem muito impacto. Tem impacto, sim, e são impactos significativos. A gente vai falar sobre esses impactos que já tem que ser considerados agora. Para quem está fazendo aí o fechamento de março, são impactos significativos, dependendo, claro, de como a gente está aqui pensando no contexto da companhia, né? E aí é um assunto que eu sempre trago e a gente vai continuar trazendo, que está cada vez mais relevante, mudanças climáticas e, claro, a conectividade do que a gente tem nesses relatórios de sustentabilidade e o que a gente tem na demonstração financeira. Aqui só relembrando, né, aquela questão que eu sempre falo, mas acho que é importante relembrar. Não é que a gente está falando aqui, tudo tem que estar na demonstração financeira e no relatório de sustentabilidade. Não, a ideia não é essa. A gente tem aí agora o CBPPS 01 e 02, FRS S1, S2, você faz relatório de sustentabilidade, tem lá as informações que tem que ter lá, e a gente tem toda a norma contábil. O que a gente está falando aqui é que tem muita conectividade, tem muita informação que tem que ser consistente. O que eu estou falando que é um risco,
no relatório de sustentabilidade, muito provavelmente tem que ser considerado no meu teste de impairment, tem que ser considerado quando eu estou falando do como que eu vou planejar, que eu vou vender meus estoques. Então, assim, essas questões de o que eu estou falando de um lado e o que eu estou falando do outro tem que ter essa conectividade. Não é que todas as informações têm que estar dos dois lados, é só lembrando mesmo essa questão de conectividade. E cada ano que passa, isso vai só aumentar, né? Porque aí todas as empresas vão ter aí, dependendo de um lado, vão entrando aí, porque estou na Europa, eu vou ter que seguir o que o CSRD fala. Estou aqui no Brasil, sou uma companhia aberta, CVM, vou seguir o CBPPS, que é a mesma coisa do ISSB. Então, a gente vai acabar seguindo aí, imagino que em 2026 a gente vai ter aí um grande número de relatórios de rentabilidade seguindo as normas internacionais, que são as mesmas agora do Brasil, né, que a gente já tem emitido. Então, acho que esse é um assunto bem relevante, que, como eu sempre falo, né, não dá para esperar 2026. Tem que se preparar e já ir se acostumando, aí, já ir se preparando para ter o relatório de rentabilidade preparado e essa conectividade bem estabelecida entre demonstração financeira e o relatório de rentabilidade. Próximo assunto aqui que eu acho que também é bem interessante, linka muito com tudo que a gente estava falando aqui de assuntos tributários, né? A gente tem agora esse período começa, né, no trimestre, a estimativa da taxa efetiva de imposto de renda do ano para fins de TR. Então, a gente tem que considerar todas essas questões de transfer pricing, impacto de Pilar 2, que agora, como acho que foi o Arthur que comentou dessa parte, que agora a gente tem essa adoção parcial, né, que já tem essa questão, tem outras empresas que por outros motivos adotaram Pilar 2, não exclusivamente pelo Brasil, mas por operações fora do Brasil, então tem que ser considerado todos esses aspectos, então não é tão simples estimar a taxa efetiva de R, então acho que esse é um assunto importante que tem que ser considerado também. Nas perguntas do Kiran, lá no começo, a gente também falou um pouco sobre essa questão de inflação e taxa de juros, e como é importante, eu sempre falo sobre isso também, a questão das divulgações, né? De novo, isso vai ter um impacto aonde? Nos meus testes de impairment, eu vou ter que avaliar se essa taxa de juros, como que ela impacta, pode ter impacto também no meu cálculo de valor justo, então, assim, a gente tem que considerar como que essa evolução da taxa de juros e inflação está impactando aí na minha demonstração financeira e fazer a devida divulgação necessária e, claro, né, também considerar ali para mensuração. O PwC tem um INDEF, ou um INBRIEF, acho que é um INDEF. Não sei se eu já falei isso, a diferença entre um INDEF e um INBRIEF da PwC é simples. Quando a gente chama de INDEF, é porque o arquivo ele é literalmente mais profundo. INBRIEF ele é mais sumarizado. Então, o INBRIEF é um arquivo tem em torno de 3, 4 páginas, e INDEF tem muito mais páginas. Então, quando vocês veem esses dois terminologias, essa é a diferença entre os dois arquivos. Pode falar aqui, né? Isso, normalmente o INBRIEF sai logo que acontece alguma novidade, ele sai logo, é uma publicação menor, e aí o segundo in-depth é uma publicação mais detalhada que vem um tempo depois, quando teve tempo para entrar em mais detalhes sobre as mudanças. Exato. Quando eu estava no departamento que escrevia essas publicações, em brief era assim, saiu uma nova norma contábil, minha chefe falava, dia seguinte, até meio-dia, a gente tem que ter publicado em brief. Então, a gente era bem requisitado para conseguir publicar rápido os em briefs. Então, já o INDEF a gente tinha mais tempo e tal. E é isso mesmo, é para poder aprofundar mais naquele assunto. E, por último, aqui, acho que um assunto bem relevante para a gente considerar agora no fechamento do trimestre é a questão de novas normas e alterações de normas contábeis e, claro, as normas fiscais no trimestre, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, um pouco mais de detalhes. Então, acho que os 3 assuntos que a gente escolheu aqui para trazer em mais detalhes, que são os slides aqui, é a questão das tarifas, que é o primeiro assunto que a gente vai falar. Depois a gente fala sobre as novas normas e, por último, a gente fala um pouco de relatório de sustentabilidade. Então, partindo aqui primeiro para a questão das tarifas. Inclusive, esse slide já está desatualizado, né, Kira? A gente está com 34%, mas ontem o Trump já falou acho que é 104%, não, mais atualizado. Isso, é que, na realidade, eu acho que essa aqui, na verdade, eram aquelas tarifas de 4 de abril que foram anunciadas. E acho que China, por exemplo, já tinha uma tarifa
que foi imposto inicialmente em janeiro de 20, então, na realidade, a tarifa com isso, com os 34 que estava aqui, já estava em 54, e agora que já teve retaliação da China, que os Estados Unidos aumentou, acho que para 104. Mas, de novo, e aí, acho que essas são essas tarifas de 4 de janeiro, mas está criando uma série de alterações e posicionamento dos países, tipo, dentro dessa aqui. Mas... Isso. Eu acho que a ideia desse slide, pessoal, eu acho que é trazer essa visão de o que está acontecendo no momento, né? Acho que literalmente, acho que a gente está aí numa posição de ver uma guerra comercial mesmo. Tem muita especulação também, né? Quem acompanha o mercado está vendo o que está acontecendo com o mercado. Aí, tô falando mercado de ações, né? Tá assim, não, algumas pensando em especulação, não, isso o Trump está fazendo porque ele quer conseguir ter alguma margem para discutir o que ele entende que os países, já estão impondo de tarifas não diretas, né? Mas indiretas. Então, ele quer criar ali uma margem de negociação. Mas parece que não está dando muito certo essa margem de negociação dele. Então, assim, tá uma loucura o que está acontecendo. Então, tá muito cenas para os próximos capítulos. Eu um mesma... comentário aqui, Jess, não sei se vocês conseguem me ouvir, mas assim, vocês estão falando... Você está super bem, Cris, parabéns. Sua voz tá ótima. Você não teve problemas tecnológicos. Eu já vi que por alguma razão o sistema tá complicando a voz das mulheres, e eu tenho que ver isso daí. Preconceito contra nós. Não, mas eu acho que a questão central, né? O Trump deu uma declaração de que era um ótimo momento para as empresas moverem as suas produções para os Estados Unidos, né? No fim das contas, esse acho que é um dos objetivos, né? Jogar ali para desenvolver a atividade industrial interna. Então, acho que isso passa também pela própria análise que o Kina falou, né? Tem oportunidades, mas também tem riscos importantes e isso pode afetar. Já vi aqui também, você falou do desatualização para a China, e a própria China também já fez um novo aumento das tarifas, então, cenas dos próximos capítulos, né? O que eu acho estranho aqui, já comentando, o Trump tem que entender que a gente está num mundo globalizado, né? Já passou a época de achar que dá para fazer tudo no próprio país, mas espera aí, talvez por trás de tudo isso, acho que é interessante que uma das empresas que mais se aproveitaram do mundo globalizado e quem criou o termo globalização foi um americano, tipo, e eles aproveitaram dentro do conceito do mundo globalizado para reduzir custos para cada país produzir aquela que é mais eficaz em produzir com custo menor. E o ponto aqui são formas de protecionismo, onde os Estados Unidos está olhando que ou seja, onde ela está importando mais do que exportando de produto. E o interessante aqui é que essa aqui é para produto, enquanto Estados Unidos, na média, exporta mais serviços do que importa, e aqui estamos focando somente nos produtos. Mas aqui é como se fosse uma discussão do final da globalização, porque na medida que você começa a impor tarifas, de novo, e vai dos dois lados, está discutindo, talvez você está questionando a eficácia do modelo de globalização. Você está vendo se não acredita que o modelo de globalização é bom para a sua economia. E para a economia global, no final do dia, porque vai acabar tendo um efeito dominó, né? Porque que até um pouco do que a gente tem no slide, eu vou pular só para... que aqui eu achei bem legal esse slide, que ele traz, né, um cenário, né? Se os Estados Unidos colocar 25% de tarifa em todos os países, e aí todos os países também colocarem 25%. O que acontece, né? Então, olha a inflação nos Estados Unidos, em termos de inflação, né? Olha a inflação nos Estados Unidos, o que teria de impacto. Então, dá para ver até que eles teriam um impacto significativo, negativo, né? Porque a inflação não é boa. Então, não dá nem para entender muito bem qual que é o grande objetivo dele. Eu, Jéssica, fico pensando se tem essa questão mesmo, meio de especulação, de que ele pensa em tentar diminuir essas tarifas, mas não consigo entender. Não, mas acho que, de novo, aqui esse modelo pressupõe que os outros países também impõem tarifas iguais. E acho que no modelo, no primeiro modelo simplista,
a imposição de tarifas na importação de produtos força a mais, talvez força a produção interna e aí cria emprego interno. Tipo, acho que essa aqui é a visão inicial, objetivo geral, simplista. A questão que tem, nós estamos vendo retaliação significativa. Isso, retaliação, e aí tem várias, e aí começa a entrar em cenários, em cenários bem mais complexos. Que aqui até um exemplo, né, que eu acho que o Kiran, não sei onde você encontrou, mas acho que é interessante de entender como que está sendo a cabeça, né, imagino que como que eles estão entendendo que, esse aqui é o exemplo da União Europeia, né? Como que foi calculado que, entre aspas, a União Europeia tem, indiretamente, tem essa taxa de 39%. Eles estão considerando o déficit que a União Europeia está causando para as importações dos Estados Unidos, e aí eles falam, então tá, eu vou dividir isso por 2, e essa é a tarifa que eu estou considerando para a União Europeia, porque não existe uma tarifa real que a União Europeia está aplicando. Então, eles estão simplesmente calculando, né, fazendo um cálculo que chega ali numa tarifa que os Estados Unidos entendem que é adequada. Isso, e aí eu só queria colocar, tipo, no caso do Brasil, o Brasil importa mais produto dos Estados Unidos do que exporta, portanto, fazendo este cálculo para o Brasil, seria um número negativo. E ainda assim, o Brasil recebe ainda 10%. Assim, recebe 10% que o mínimo. Então, ou seja, se aplica, na verdade, fica o maior dos dois, fica maior entre este cálculo e o mínimo dos 10%. E o mínimo, Então, esse é um panorama, né, do que a gente está vendo aí, mas, assim, como eu comentei no começo, né, tá uma incerteza gigantesca. Acho que o Trump coloca, aí ele estende o período, fala que a tarifa vai começar a valer em 90 dias, aí ele volta atrás, fala que não, agora vai começar a valer, aí tem uma retaliação, aí vai e volta. Então, a gente está num período de extrema incerteza quando se trata dessas tarifas, né? Então, acho que esse é o pano de fundo aí para a gente falar sobre o que realmente acho que é o que a gente quer falar aqui, que é quais são os impactos quando a gente pensa agora em contabilidade, né? Que é o que a gente está aqui mais interessado em falar. Então, pensando primeiro aqui no 31/5, né? A gente está aqui agora, imagino que todo mundo aqui está pensando no fechamento de 31/5, vai começar a pensar em o que eu tenho que falar sobre isso na minha demonstração financeira, quais são os possíveis impactos. Então, a primeira coisa, né? A gente tem que pensar ali nos eventos subsequentes, porque, primeiro, o que eu falei lá no começo, que a gente falou, né? Como que está a sua cadeia de valor, né? Você está sendo impactado, a sua empresa está sendo impactada? Eu acho bem difícil alguém não ser impactado de alguma forma, mas pode ser que não. Se eu estou somente no Brasil, toda minha operação está no Brasil, aí sim, mas se eu exporto, se eu importo, aí a gente está ali pensando que vai ter algum impacto. Então, aí a gente tem que pensar ali em eventos subsequentes. Aí eu estou pensando o quê? Tá bom, tá acontecendo tudo isso e eu tenho eventos subsequentes que são tipo 1. Tipo 1 é aquele evento subsequente que eu realmente preciso voltar e ajustar, ou são eventos subsequentes tipo 2, que são aqueles que eu só faço uma divulgação, que é aquela nota de eventos subsequentes que você divulga, né? Ocorreu, está ocorrendo, tem incerteza, e aí você divulga qual que é a incerteza, qual que é o impacto ali, mas sem modificar a demonstração financeira. E aí aqui, quando a gente fala desses eventos de tipo 1 ou tipo 2, os impactos eles vão depender muito do tipo de ativo ou passivo, né, ou item da demonstração financeira que a gente está falando. Se a gente está falando de teste de impairment aqui, né, recuperação de ativos, a gente primeiro está falando, vamos dar um exemplo, né? Se a gente está falando de imobilizados, a gente está falando que eu estou pensando primeiro aqui na questão de trigger para falar que eu tenho que fazer um teste de imobilizado. Se em 31 de março eu não tinha esse trigger, e agora por causa das tarifas eu tenho, a norma fala que se não existia antes, isso é só uma questão de divulgação. Eu não preciso voltar e fazer o teste, porque eu não olho para trás para fazer essa divulgação, para fazer esse teste de impairment. Então, isso seria ali um evento só de tipo 2, não tipo 1. Agora, se eu estou falando que eu ainda estou ali fazendo um teste de impairment e eu tenho que ter considerado isso no meu modelo de teste de impairment.
eu não posso também pegar o meu modelo de teste de impairment e olhar, fazer o que a norma chama de hindsight, né? Você olhar agora que você já tem todas as informações, pegar seu modelo de teste de impairment e simplesmente alterar tudo. Você não pode fazer isso também, você tem que usar as informações que você já tinha no passado. Mensuração de valor justo, essa não muda nada, porque mensuração de valor justo você já tem que ter feito um modelo que considera tudo que está acontecendo no mercado. Risco de continuidade, de going concern, liquidez, isso também você tem que considerar. E principalmente divulgações. Divulgações acho que é o mais importante aqui nessa questão de o que a gente tem que fazer agora em 31 de março. Eu acho que é divulgar quais são os possíveis impactos que a companhia está vendo. E aí, impactos recorrentes vão ter diversos, né? Então, acho que o primeiro aqui que eu já comecei a falar é essa questão do modelo do teste de impairment. A gente está falando aqui, você pode ter mudança no seu volume de vendas, porque você pode ter agora você vai ter um custo maior, muito provavelmente, então você vai aumentar seu preço, vai ter um volume de vendas menor. Então, estou falando que você aumenta seu custo, diminui seu volume de vendas, então isso impacta seu teste de impairment. Quem tinha um red room bem grande, muito provavelmente vai estar tranquilo. Agora, naqueles casos que eu tinha um teste de impairment que estava bem perto ali de acontecer alguma coisa, e eu estou sendo impactado por essas questões agora, muito importante já fazer ali umas análises de sensibilidade, porque muito provavelmente vamos ter um impairment. Então, acho que empresas que exportam muito ou que importam também, porque aí você vai ter um custo muito maior de importação, porque o que vai acontecer, né? Se eu tenho uma tarifa agora, eu vou aumentar meu preço de venda. Para quem está comprando, vai ficar mais caro. Então, essa questão aí é bem relevante. Outro ponto, capitalização dessas tarifas no custo de estoque. É o que a gente está falando ali no teste de impairment aplicado no seu estoque. Você vai ter que aumentar seu estoque. Quando você aumenta o valor do seu estoque, você tem que fazer aquele teste de recuperação, né? Esse meu estoque que eu estou aumentando agora, estou capitalizando isso. Eu realmente posso ter esse estoque nesse valor? Ou se eu tento vender esse estoque, ele não está mais saindo por esse valor, eu não consigo. Então, eu tenho que fazer ali aquele teste de avaliar qual o valor do estoque e eu diminuo esse valor desse meu estoque. Recuperação de R diferido, a mesma coisa em relação ao teste de impairment, né? A gente tem que ter ali uma consistência entre o meu modelo de recuperação de ativos e o meu modelo de recuperação de R diferido. Então, também pode ter impacto ali no modelo de recuperação de R diferido. Esse item de apresentação bruto líquido no resultado, o que pode acontecer aqui, né? Muitas companhias podem pensar assim, essas tarifas, acho que eu posso considerar isso como imposto, né? Porque é um imposto. Não, isso não é um imposto. Lembra que a gente está falando que isso tem que ser capitalizado no estoque? Então, isso acaba entrando como uma capitalização no ativo, né, no estoque. E como que isso aparece no resultado? Como custo. Então, isso vai acabar mexendo na margem, com certeza. Aí vai depender muito de companhia para companhia. Eu vou aumentar meu preço de venda exatamente no mesmo que eu estou aumentando o meu custo? E eu vou conseguir vender se eu aumentar? E aí não vou mexer na minha margem? Não sei. Eu vou ter que aumentar meu custo e não mexer na receita, no valor de venda? Então, o que vai acabar acontecendo? Vai mexer ali em itens importantes na demonstração do resultado, e por isso que a gente colocou esse último item também de medições não gap. O que a gente espera também que aconteça, né? As companhias vão acabar trazendo medições não gap, muito provavelmente não, né? Tem que ser fora da demonstração financeira, para tentar explicar o que está acontecendo ali com a demonstração do resultado, para explicar que eu tive um aumento na receita ou diminuição na receita, aumento no custo, minha margem agora está menor. Então, vai ter aí um movimento significativo na demonstração do resultado. Não sei se você queria comentar alguma coisa. Isso lembra do tempo que acho que eu vi que tem vários slides ainda, tem uns 10 minutos. Eu olhei aqui, eu tô tentando ser breve. Acho que é isso sobre esse tema. E agora, indo para o nosso próximo tema, que é a questão de novas normas, a gente já falou sobre o ES 21, que já está agora efetivo para 2025. Em 2026, a gente tem 2 amendments do FRS 9 e FRS 7, eu vou falar sobre eles, então não vou focar nesse slide. E para 2027, a gente tem o FRS 18, que é super relevante, né? Aí mudando o IAS 1 para apresentação de demonstrações financeiras.
e o IFRS 19, que fala de subsidiárias sem Public Accountability. Então, esses de 2027, a gente já fez também um podcast sobre isso. Então, hoje eu não vou focar nesses dois assuntos. A gente vai focar nos do meio, que é sobre o que vai acontecer no próximo ano, em 2026. Então, aqui... Hoje ficou branco para vocês também? Isso, mas normalmente... Pronto. Isso, pronto. Conseguiu. Então, basicamente, dois amendments importantes. Então, o primeiro, ele é relevante para aquelas companhias que têm aqueles contratos de eletricidade, contratos, aqueles que a gente chama de Virtual Purchase Agreements ou PPAs, que são aqueles Power Purchase Agreements, que é quando você compra ou vende eletricidade no mercado, tanto virtual como actual, né? Quando você está realmente comprando e vendendo eletricidade. Então, aqui, o que estava acontecendo? Estava tendo muitas discussões em relação a se eu conseguia realmente aplicar o conceito de uso próprio, ou on-use, head accounting, e aí o IASB teve várias discussões e trouxe amendments para facilitar a aplicação desse on-use, que é quando você não aplica o IFRS 9, sendo bem simplista aqui, e também para aplicar o head account. Então, basicamente, essa mudança ela é para facilitar a aplicação do on-use e head accounting para as companhias que estão nessas situações onde você tem compra e venda de eletricidade relacionada a itens que são dependentes da natureza, ou seja, quando eu tenho eletricidade que depende do vento, depende do sol, que é quando você realmente não consegue ali estimar tão claramente como que você vai comprar e vender essa eletricidade. Então, isso facilita muito para a aplicação do on-use e de head accounting. Mas, por outro lado, também tem requisitos extras de divulgação. Quem quiser entender um pouco melhor sobre esse assunto, tem aqui o link do podcast e também do Indef sobre esse assunto. Então, é bem interessante para quem está nesses mercados de energia, sem dúvida, vale a pena ouvir o podcast e ler o Indef. O outro assunto, eu acho que eu já falei sobre isso, mas vale a pena recapitular aqui, reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros. Então, também teve uma discussão aqui em relação a quando você tem pagamentos eletrônicos, né? Em que momento que você reconhece o passivo financeiro e o ativo financeiro. Então, ficou mais claro qual que é esse momento. O IASB também trouxe ali uma opção de reconhecer o passivo financeiro antes da data de liquidação, exatamente quando tem uma liquidação em dinheiro, através de então, pagamento eletrônico, se alguns critérios forem atendidos. Então, aqui a gente também tem um brief, nesse caso, sobre o assunto, para quem quiser entender melhor. Esse daqui eu vou passar mais rápido, porque quem quiser entender melhor depois pode entrar aqui no slide e dar uma olhada, mas basicamente tem uma audiência da B3 restrita para algumas companhias, com algumas só para as companhias que podem realmente votar, né, sobre esses assuntos, que são algumas regras ali que podem mudar se não forem vetadas, né, em relação a alguns assuntos específicos. Esse aqui acho que eu vou passar mais rápido para poder falar. Isso, acho que se for aprovado, talvez a gente faça um evento sobre isso. Isso, boa, Kira. E aí, por último, aqui, novo padrão relatório ESG, acho que as grandes novidades aqui é que a gente tem a ISA 5000, que foi emitida recentemente, também tem IESBA, que também foi emitida recentemente, a CVM também, pode falar aqui. Eu só quis chamar a atenção na primeira. A primeira é a norma que, vamos dizer, os auditores têm que usar para a seguração do relatório de sustentabilidade. O interessante é que essa norma é obrigatória para 2027, então talvez valha a pena uma discussão com o auditor se daria para antecipar essa norma, porque você vai querer, para já começar, se você está começando suas publicações em 26, pode ser interessante ver o que daria para antecipar dessa norma, já que ele é específico, ele é a primeira norma específica para relatórios ESG. Verdade, boa, Kira. Pensando em CVM, a CVM teve uma resolução, a 227, também, que trouxe essa questão de postergação do prazo de comunicação da adoção voluntária em 2025, que a gente tinha adoção voluntária em 2024, agora tem adoção voluntária em 2025, que é até o final do ano. Então, se alguém que estiver nos ouvindo quiser fazer uma adoção voluntária ainda em 2025, tem esse prazo aí para fazer, acho bem interessante. Pensando em União Europeia, acho que o Kira também já comentou que tem a proposta, né, do ESG Omnibus, que foi publicada em fevereiro.
E acho que é bem importante aqui, né? A gente sempre traz essa questão de que é um assunto novo, acho que todas as companhias estão tentando acompanhar, entender o que a gente tem sobre o assunto. Tem milhares de páginas de interpretação sobre a aplicação das normas, tanto normas internacionais quanto CBPPS, que no final do dia, CBPPS é uma tradução, né? E aqui no final eu deixei um link, que eu acho que a gente sempre fala sobre isso, o Kina também colocou lá no começo, mas eu acho que eu uso bastante, particularmente, no meu dia a dia. Vale muito a pena entrar e olhar o nosso Sustainability Reporting Guide, que a gente chama de SRG ou SRG, enfim, que ele vai explicando os pontos importantes em relação à norma, tanto o ISSB, quanto a norma europeia, quanto o que a gente tinha de SEC, né, que agora não tem mais nada, o Trump também está acabando com isso, mas enfim, acho que é isso, Kira, consegui deixar ainda 9 minutos para a gente passar as mensagens finais, tá vendo? Parabéns, fiquei impressionado com isso. Exatamente. E outra coisa que eu pensei em comentar é que essa norma que sai da ESBA sobre ética, essa norma gerou bastante estresse no ano passado, porque a minuta dessa norma, ele falava que o auditor que estava segurando o relatório ESG, ele não poderia fazer a seguração de dados que estão vindo de terceiros, onde você tem, por exemplo, o escopo 3 das emissões. Então, isso estava gerando um estresse muito grande. E aí, na versão final da norma, ele permite que o auditor da empresa ele poderia fazer a seguração sobre os dados dos fornecedores e dos clientes das empresas, ainda que não fosse auditor que não tem essa independência referente a essas outras entidades. Então, isso foi uma discussão de emissão dessa norma. E eu imagino que tem, eu espero que nossos colegas da área fiscal estão respondendo as perguntas da área fiscal. Aí, Jéssica... Pergunta aqui contábil, que eu acho que acho que eu já respondi, mas eu posso até falar. As taxas efetuadas pelo EUA impactariam as empresas? Devemos rever impairment? Acho que eu já até respondi essa, né? Sim. Devemos rever impairment, com certeza, dependendo do cenário, mas com certeza. Isso. Acho que tem um outro aqui de Clovis Pereira, que perguntando falar um pouco mais sobre a norma de troca do IS-21, que entrou em vigor em 2025. Acho que essa aqui é uma regra onde tem restrições de troca de câmbio. Então, seriam alguns países que tivessem restrições de troca. Mas aí tem publicação sobre isso também. Acho que tem uma publicação específica sobre essa alteração. Tem. E aí impacta empresas brasileiras só se ou transacionam com esses países específicos que tem a lista, ou se você consolida empresas que transacionam que estão nessa lista desses países que tem essas dificuldades de permutabilidade de moeda permanente, né, que não é temporária. Isso. Tem uma outra pergunta aqui de Paula Aracaki perguntando sobre as mudanças do IESBA. Então, o ponto do IESBA na verdade, talvez o ponto para a IESBA, ela permite que o auditor continue fazendo a seguração de todos os dados do relatório de sustentabilidade, inclusive as informações que vêm dos fornecedores e dos clientes, que inicialmente ela ia proibir isso. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho interessante eu responder também. Alguém pedindo para estar no mailing list para receber os in-briefs, in-defs. Não existe um mailing list, mas vocês podem entrar no site da PwC, desse Viewpoint, que a gente sempre manda esses links, entra, se cadastra e vocês podem entrar, tem uma lista gigante de in-briefs, in-defs, e aí vocês conseguem ver os que são interessantes para vocês. Vale a pena. Isso. Mas não existe mailing list. É só entrar, se cadastrar de graça, não são todos. Em Briefing Def, acho que são praticamente todos que estão disponíveis de graça, sim. Mas vale a pena se entrar e se cadastrar, e aí vocês podem pesquisar os assuntos. Isso, e eu acho que já estamos chegando no final de nosso tempo aqui. Jéssica, talvez eu vou pedir para os comentários finais.
Acho que comentar, acho que pode ser, pode, né? Acho que comentários finais aqui acho que primeiro, né? Acho que o assunto mais relevante aqui desse momento, eu diria que são essas questões das taxas dos Estados Unidos, aí, as retaliações de outros países. Então, acho que é entender a cadeia de valor, entender o que está acontecendo, principalmente para empresas que exportam, vai ter um impacto na receita, vai ter impacto de preço dos produtos. Então, acho que rever teste de impairment, rever custo, rever se seu estoque vai estar valorizado da forma correta, entrar na nossa publicação, tem bastante material da PwC interessante sobre o assunto. Então, acho que é um assunto bem relevante, não dá para esperar nada. Revejam agora, tanto para fins de eventos subsequentes, para março, como o que a gente está falando aí, que vai ter um impacto recorrente, né? Porque não acredito que isso vai terminar em meses. Acho que a gente tem aí um período significativo para finalizar esse assunto, infelizmente. E isso para avisar, tipo, dentro da parte de auditoria também, a gente tem uma série de alertas do processo de auditoria, onde vai ter um foco grande sobre essas tarifas e implicações que isso tem para as empresas. O Cris está conosco, alguns comentários finais? Não, Kiran, eu acho que vamos manter a agenda aí, em geral é isso mesmo, foi um pouco mais corrido hoje, não vou segurar, mas sem dúvida nenhuma, o grande ponto de atenção são essas tarifas que acompanhar as evoluções e, obviamente, os impactos na estratégia e nas cadeias de distribuição. Legal. Obrigado, Cris. E Sara, está conosco? Algum comentário final? Eu acho que... Isso, desculpa, estamos te prejudicando aqui hoje conforme a microfonia. Acho que vamos ter que mudar a sua localização, a sua conexão. Na próxima, vamos pegar uma conexão que vamos evitar esse problema de microfone. Mas com isso, estamos chegando no final. Acho que aqui tem os e-mails dos panelistas de hoje. Pode entrar diretamente em contato com nossos panelistas, se a gente não conseguiu responder as suas dúvidas. Só lembrando que para todo mundo que participou 1h30 das 2 horas, recebe um certificado e atende o requerimento para fins do CFC de treinamento. E aí, lembrando também que na semana que vem, vamos ter especialistas de Via Alto para nos falar sobre benefícios empregados, a declaração de imposto de renda. E aí, eu peço para todo mundo, se puder, faz a primeira tentativa de fazer a sua declaração de imposto de renda essa semana para trazer as suas dúvidas na semana que vem. E chegamos agora no ponto mais importante do nosso webcast, quando Rael vai anunciar quem levou o chocolate. Olá, Kirian. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Elian Araújo Rocha, da cidade de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Parabéns, Elian. Vamos entrar em contato com você para te passar para pegar seu endereço, para te mandar o chocolate. Como sendo nossa participante com maior interação durante o evento de hoje. De novo, a gente recebeu muitas perguntas e aí você pode mandar suas perguntas direto para os panelistas se tiver dúvida. E aí acho que todo mundo está no LinkedIn também, você pode conectar com todo mundo no LinkedIn. E lembrando que nossos eventos, eles são gravados e são disponibilizados dentro da nossa playlist no YouTube, onde já tem mais que 200 eventos gravados, disponibilizados sobre uma série de tópicos. E, de novo, nossos eventos são abertos e gratuitos, e a gente passou no início o link para se inscrever, e aí pode se inscrever a equipe toda para nos acompanhar tudo quarta-feira, das 9 às 11. E aí, finalmente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe de suporte, o Rael, o Joyce e toda a nossa equipe de suporte que nos ajuda a fazer logística, que nos permite a realizar esses eventos. E também que estão trabalhando bastante agora
na transição agora para Outlook. Então, pode ser que vocês recebem algumas comunicações, talvez com formatos um pouco diferentes, enquanto estamos nesta fase de adaptação das temas de comunicação. E aí, de novo, desculpa a tema do problema dos microfones hoje. Infelizmente, a gente teve um problema de microfone, esperamos que nas próximas já não se repete. Então, com isso, muito obrigado para todos e todas, e até semana que vem, 9 horas na quarta-feira. Até lá.